Você tem uma equipe de vendas e precisa virar a chave dessa equipe para atuar dentro do novo dinamismo do mercado? Fica comigo que é sobre isso que eu vou falar com você. Só lembrando aquilo que você já sabe, se você se interessa por conteúdos de gestão, de performance, liderança e gerenciamento, aqui é o seu canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, ok? O jogo mudou e mudou rápido demais. Que jogo é esse, Fabiano? O jogo do mercado. Todos os dias a regra do jogo muda e as equipes que vão sair do outro lado muito mais forte ou que vão sobreviver são aquelas equipes que têm capacidade de dar respostas ao atual dinamismo do mercado. Para que você possa virar a chave de uma equipe tradicional para uma equipe dinâmica e realmente adaptada ao novo mercado, você precisa cumprir 4 etapas básicas, mas que parecem simples, porém extremamente difíceis de implantar na rotina e no cotidiano. Você tem uma equipe de vendas que foi formada, que já bateu recordes de vendas, porém está tendo dificuldade de ter aderência a esse novo mercado, então você precisa entender alguns pontos que podem fazer toda a diferença. Primeiro deles, não trabalhe com metas de médio e longo prazo. No máximo, sprints semanais, ou seja, metas semanais. Então estabeleça com a sua equipe, estabeleça com o seu time qual é o objetivo para essa semana. É lógico e é óbvio que esse objetivo semanal ele pode estar atrelado a uma meta macro do mês ou do quarter ou até mesmo do semestre, no máximo. Porque, pessoal, o jogo está mudando todo dia. Principalmente dentro da volatilidade do mercado, com um mercado com tantas incertezas, nós temos que mudar e rever as estratégias a todo instante. Então não existe mais aquele modelo que sempre deu certo, pode não dar mais certo daqui por diante. Muitas empresas estão tendo dificuldades de dar respostas para o mercado, porque elas estão presas ao modelo vencido, ao modelo antigo. Ah, porque nós sempre fizemos isso. Pois é, o teu sucesso dos 25 anos que passaram não são mais suficientes daqui por diante. Você vai ter que desenvolver novas habilidades, vai ter que ter novas ferramentas, vai ter que ter novas pessoas, novos comportamentos, inclusive novas estratégias. Então, para isso, é muito importante você estabelecer sprints semanais, ou seja, tiros semanais, metas semanais. Então estabeleça com a sua equipe qual é o objetivo da semana. É visitar quantos clientes, é falar com quantas pessoas, é mapear e definir quantos potenciais clientes, é agendar quantas reuniões. E cobre não o resultado, mas estas ações. Que, aliás, esta é a etapa número 2. Cobre as ações e não os resultados. Um erro muito comum e que parece óbvio, mas é no óbvio que todo mundo erra, é cobrar o resultado final. Resultado final é consequência de algo muito bem feito. Resultado final, meta batida, é consequência de outras etapas executadas de maneira magistral. Então, cobre da sua equipe aquilo que realmente leva a sua equipe em direção à meta. Por exemplo, se eu quero aumentar as minhas vendas ou eu preciso aumentar as minhas vendas em 50%, responda quais são as ações que precisam ser executadas diariamente ou semanalmente que vão levar a sua equipe ao aumento de 50%. É visitar quantos clientes, é mapear quantos mercados, é agendar quantas reuniões, fazer quantas apresentações. Cobre da sua equipe esta ação e não o resultado. Eu sei, mais uma vez, que parece óbvio, mas é exatamente aqui que todo mundo falha. E é por isso que você vê gerente de vendas cobrando meta da equipe, né? Ligando para a pessoa dizendo, e aí, como é que tá? Aí a pessoa diz, não, chefe, vai dar certo no final. Quando a pessoa diz assim, vai dar certo no final, vai dar tudo certo, estamos trabalhando muito, é porque essa pessoa está perdida e ela não tem uma estratégia definida. E a única resposta que ela tem é, vai dar certo no final. Agora, quem tem estratégia bem definida diz, olha, nós temos uma estratégia bem definida, o nosso mapeamento era visitar 150 clientes dentro dessa semana, já visitamos 75, então, ou seja, perceba que é diferente. Então, defina muito claramente quais são as ações estratégicas tangíveis, mensuráveis, ok? Que você consegue realmente cobrar da equipe e cobre isso. O resultado vai ser mera consequência. Terceira etapa para você realmente virar a chave da sua equipe é estabelecer os indicadores corretos. O que são os indicadores? Está muito na moda falar dos KPIs, né, ou KPIs, que são os indicadores chaves de performance. Identifique quais são os indicadores. Por exemplo, olha, agendar 5 apresentações por semana. Realizar 5 apresentações por semana leva em direção à meta? Se sim, então um dos indicadores são 5 apresentações. Falar com 25 clientes por mês. E aí, pessoal,
e estabeleça indicadores realmente corretos. Por exemplo, quer ver só algo que pode fazer muita diferença? Ligar para 25 pessoas por dia ou agendar 5 apresentações por dia. Qual é o objetivo de fazer 25 ligações? Agendar 5 apresentações. Logo, o indicador correto não é 25 ligações ou falar com 25 pessoas. São 5 agendamentos. Se para fazer 5 agendamentos a pessoa vai ter que ligar para 30, 40 ou 50, é outra história. O que você vai cobrar é a apresentação, é o agendamento. Faz sentido? Então, o indicador correto faz toda a diferença. Quarto item para você virar a chave da sua equipe é errar rápido e errar barato. Todo mundo vai errar. Nós vamos normalmente descobrir qual é o dinamismo do mercado errando. Não tem como prever para onde o mercado vai. Para isso você vai ter que adotar a estratégia do erro e tentativa. Por isso que você vai ter que corrigir semanalmente essa rota e corrigir rápido. Então o quarto item, a quarta etapa para você realmente virar a chave da sua equipe é errar rápido, errar barato e corrigir a rota em tempo hábil. Não tem fórmula mágica, não existe mais parâmetro de mercado. A regra do jogo muda todo dia e para isso você vai ter que estabelecer sprints semanais e corrigir essa rota de acordo com os indicadores. Então, os 4 elementos são: trabalhe com sprints semanais, cobre as ações e não o resultado vai ser consequência, estabeleça os indicadores corretos e corrija a rota em tempo hábil. É muito comum eu escutar de empresários, empreendedores, líderes, reclamando que as pessoas não são engajadas ou que as pessoas não são comprometidas com o negócio ou com a causa. Você já teve essa sensação? Você faz parte de uma equipe? A grande pergunta é: o que faz uma equipe se engajar? Ou por que as pessoas não se engajam ou não se comprometem? Eu quero entregar para você 4 motivos que fazem com que as pessoas não se comprometam. Por que as pessoas têm dificuldade de comprar uma ideia? Então são 4 etapas, são 4 os principais motivos que fazem com que as pessoas não comprem a ideia de um negócio ou de um projeto. Primeiro deles: simplesmente as pessoas não compram uma ideia ou elas não se engajam quando elas não se sentem parte do processo. Ou seja, as pessoas não se comprometem com aquilo que elas não fazem parte da construção. Isso significa que as pessoas têm dificuldade de comprar uma ideia, de vestir uma camisa, de sentir que elas estão fazendo parte do jogo se elas não fizeram parte da construção da estratégia. É bem simples. As pessoas, elas não se comprometem com aquilo que elas não foram envolvidas. Eu já vi muitos casos de empresas onde a meta ou a estratégia vem de cima para baixo, no modelo top-down. Então a pergunta que eu te faço é: como que as pessoas vão se comprometer com algo que elas não fizeram parte da construção? E aí a gente tem um modelo de gestão, a gente tem uma escola clássica que ensina exatamente isso que eu estou falando aqui, né? Onde gestores, líderes, diretores definem qual é a estratégia e depois só comunicam. As pessoas, elas não querem se sentir robôs executadores de tarefas, elas querem fazer parte da construção. Segundo ponto que faz com que as pessoas não se engajem com o seu projeto ou com a sua meta ou com o seu negócio é porque elas não têm o sentimento de pertença. O que é esse sentimento de pertença? Elas sentem que elas apenas trabalham ali. Uma vez eu vi alguém comentando o seguinte, que quando ela foi reclamar para um funcionário de uma determinada empresa que o seu produto não estava de acordo e que ao reclamar para o gerente ele não tomou a providência, a pessoa virou para ela e falou assim: pois é, infelizmente eu não posso te ajudar porque eu só trabalho aqui. Só trabalho aqui. Ou seja, ela não se sente parte da empresa, ela não se sente parte do todo. Quando as pessoas não se sentem que elas pertencem àquele lugar, ou seja, significa que elas estão ali somente de passagem. Elas estão ali por um momento muito rápido. Elas já sabem exatamente que elas estão ali apenas para quebrar um galho ali, seja financeiro, seja momentâneo. E a pior coisa que tem para uma equipe é você ter pessoas que não estão comprometidas ou engajadas com o todo. Então, quando as pessoas não têm esse sentimento de pertença, quando elas estão ali apenas de passagem, quando elas não desenvolvem esse sentimento de pertença, você vai ter um atendimento, uma prestação de serviço ruim e o seu cliente percebe isso muito claramente, de maneira muito nítida. Terceiro aspecto que faz com que as pessoas não comprem a sua ideia ou não se sintam engajadas no seu projeto é porque as pessoas não enxergam que ali naquela empresa é um bom lugar para elas construírem a sua carreira. Ou seja, a pergunta que eu te faço é: as pessoas, elas podem sonhar
em construir uma carreira no seu negócio, na sua equipe, se as pessoas não enxergarem que ali naquela empresa é um lugar onde elas podem construir a sua carreira, é um lugar onde elas podem ser felizes, realizar os seus sonhos, ou seja, ali naquele ambiente é um lugar onde elas vão poder, será que, construir o seu propósito, se elas não tiverem isso muito claro, as pessoas vão ficar momentaneamente. Então, o terceiro item, o terceiro aspecto que faz com que as pessoas não se engajem, não se comprometam com o seu negócio, com o seu projeto, ou não desenvolvam o sentimento de pertença, é porque elas entendem que ali não é um bom lugar para elas construírem uma carreira. E na primeira oportunidade que elas tiverem, elas vão pular fora do barco. Então, o que faz uma pessoa enxergar que ali é um bom lugar para elas construírem a sua carreira? São vários aspectos que, inclusive, eu vou gravar um vídeo, em breve vou colocar aqui no canal, sobre cultura de gestão. O que faz com que as pessoas queiram estar dentro de uma empresa e construir uma carreira sólida ali dentro. Então vamos lá, recapitulando. Primeiro item, as pessoas não compram a ideia daquilo que elas não fizeram parte da construção. Segundo, as pessoas precisam desenvolver um sentimento de pertença. Elas têm que entender e enxergar que elas fazem parte daquele todo. Terceiro, as pessoas precisam enxergar que ali na empresa, ali naquela equipe, é um bom lugar para elas construírem uma carreira. E quarto item, as pessoas precisam ser valorizadas. Tem uma frase que eu gosto muito do John Maxwell, que ele diz o seguinte: se você paga um salário de bananas, o máximo que você vai conseguir montar é uma equipe de macacos. Com todo respeito aos macacos, mas se você paga um salário abaixo das médias, se você paga um salário abaixo do mercado e paga apenas o básico, aquilo que todo mundo paga, qualquer dinheiro, qualquer benefício tira essa pessoa da sua equipe. Entenda, as pessoas elas não se comprometem apenas com a missão, com a visão, né, para onde você está indo. Elas se comprometem sim com a visão do todo, se elas fizeram parte da construção, mas elas precisam se sentir valorizadas. E aí? Você acha que esses 4 aspectos podem ajudar você a fazer uma avaliação se a sua equipe está engajada ou não, ou se você não está errando nesses 4 elementos? Recapitulando para você, as pessoas se comprometem com aquilo que elas fazem parte da construção, as pessoas precisam se sentir dentro da organização, ou seja, elas têm que ter um sentimento de pertença, as pessoas precisam enxergar claramente se ali é um ambiente para elas construírem uma carreira e, por último, elas precisam se sentir valorizadas. E aí nós estamos falando de remuneração realmente acima da média de mercado. O que faz efetivamente as pessoas se engajarem com o seu negócio? O que faz as pessoas realmente se comprometerem? Você já teve a sensação de que a sua equipe muitas vezes poderia ser mais comprometida do que ela realmente é? Então é o seguinte, eu vou entregar aqui para você 4 etapas importantíssimas que podem fazer toda a diferença no engajamento da sua equipe. Essas etapas eu já testei, já comprovei dentro dos programas de consultoria, de mentoria com as empresas que eu já atendi e ainda atendo, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. O primeiro item, sem sombra de dúvidas, é convocar a sua equipe para fazer parte da construção da sua estratégia. As pessoas, elas não compram a ideia, elas não se engajam com aquilo que elas não fizeram parte da construção. Elas até podem, num primeiro momento, virar para você e dizer assim: não, chefe, estamos juntos. Só que, na verdade, elas vão ter muita dificuldade de executar uma estratégia que elas não fizeram parte da construção. Ninguém melhor para saber quais são as melhores práticas ali no ponto de venda do que a própria equipe de venda. Ninguém melhor do que saber quais são os processos que precisam ser melhorados dentro da contabilidade do que a própria equipe que está lá na contabilidade. É lógico que muitas vezes essa equipe precisa ser direcionada, ela precisa de estímulo e de método para que elas consigam pensar estrategicamente em como sair do ponto A e chegar no ponto B. Para isso vai precisar da sua liderança, do seu gerenciamento. Mas a primeira coisa que faz com que as pessoas compram a ideia e se comprometam é você trazer elas para dentro dessa construção. Aquele modelo de liderança, de gerenciamento, onde eu tenho na ponta da mesa um líder, um gerente, um chefe, dizendo e ditando o tempo todo o que a equipe deve fazer, esse é um modelo falido, que não funciona mais e provoca muito desacordo, ou melhor, não provoca o engajamento das pessoas, porque as pessoas elas não querem se sentir meros robôs executadores de tarefa. Então, a primeira dica é: convoque as pessoas, chame elas para construir essa estratégia em conjunto. Faça a seguinte pergunta para a sua equipe: olha, gente, nós estamos nesse ponto e nós queremos sair daqui e chegar nessa performance. Qual é o caminho que nós temos que percorrer? Qual é a ferramenta que nós temos que dominar? Qual é o conhecimento que nós temos que desenvolver? Mesmo que você saiba, pergunte para a sua equipe e estimule a sua equipe a contribuir. Você vai perceber que a sua equipe vai comprar a sua ideia, vai vir junto contigo. Ok? Esta é
a grande diferença entre liderar uma equipe que realmente sabe se desenvolver e principalmente avançar passos largos em direção aos seus objetivos do que uma equipe que vai ficar ali dentro de uma mesmice ou simplesmente executando tarefas que foram entregues a ela. Ok? Então, tá aí a primeira dica. Convoque as pessoas para construir junto, para o engajamento. Segundo, se comunique no padrão de linguagem das pessoas. Um grande erro é você padronizar a sua comunicação como se todos os membros da sua equipe fossem iguais. As pessoas não são iguais. Você tem pessoas dentro da sua equipe que elas são movidas a desafios. Você tem pessoas dentro da sua equipe que são movidas à segurança. Existem pessoas que tudo que elas buscam é um trabalho que se adeque ao seu estilo de vida. Então você precisa descobrir qual é o perfil comportamental. Existem várias teorias de mapeamento de perfil comportamental. Em breve eu vou colocar aqui no canal um vídeo só falando sobre perfil comportamental, análise de perfil comportamental, ok? Não existe melhor ou pior. O que existe é você saber dominar essas ferramentas e saber extrair delas o melhor que elas podem dar para que você possa tomar a decisão de liderança e desenvolvimento de pessoas. Então você precisa entender o seguinte: quem são as pessoas da minha equipe? Quem é movido a desafio? Quem é movido a segurança? Quem é movido a... E aí um erro muito grande, muito grave, é padronizar as pessoas e achar que somente perfil A ou somente perfil B é adequado para aquela função. Não existe isso, gente. Qualquer perfil comportamental pode se adequar a qualquer função dentro de uma organização. É lógico que tem alguns perfis que são mais fáceis, eles são muito mais aderentes a determinadas funções, ok? Então você precisa entender e compreender quem são as pessoas da sua equipe, para que você possa se comunicar no canal correto, pelo canal correto, pela forma correta, ok? Terceiro item que faz toda a diferença, terceiro elemento para que você possa extrair o engajamento e virar a chave da sua equipe é estabelecer um alvo muito bem definido. Uma das coisas que faz com que as pessoas batam cabeça dentro das empresas, uma das coisas que faz com que as pessoas não saibam para onde apontar é a falta de um objetivo claro. As pessoas elas vão ter dificuldade de se comprometer e se engajar com algo que elas não sabem para onde o barco está indo. Então, a primeira coisa que você precisa saber é: a tua equipe precisa saber qual é o alvo, qual é o gol, qual é a meta, para onde nós estamos indo e em quanto tempo. Somente sabendo exatamente qual é o objetivo é que as pessoas vão conseguir responder o que elas têm que fazer no seu dia a dia, o que elas têm que fazer dentro da sua semana, no seu cotidiano, para contribuir para aquela meta. Quando as pessoas não sabem para onde a empresa está indo, quando as pessoas não sabem para onde a equipe está indo ou para onde o líder dela está apontando, as pessoas vão ter dificuldade de se comprometer. Ou seja, se você perguntar agora para as pessoas aí da sua empresa no que elas estão trabalhando, elas vão responder que elas estão trabalhando com toda certeza em muitas coisas e muitas tarefas que todos os dias têm em grande quantidade. Agora a pergunta é: para onde essas tarefas e para onde essas operações diárias estão apontando? Se elas tiverem dificuldade de responder isso, significa que elas estão trabalhando muito, mas apontando para lugar nenhum. E quando as pessoas trabalham muito, mas não sabem para onde elas estão apontando, a consequência disso é falta de engajamento e falta de comprometimento. Então, o terceiro item é: estabeleça um objetivo claro para que todos da sua equipe saibam exatamente para onde você está indo. E o quarto item: recompense a sua equipe por aquilo que ela realmente valha. Ou seja, as pessoas precisam ser pagas e remuneradas de acordo com a sua performance, de acordo com a sua competência. Então, se você paga um salário, um pacote de benefícios igualzinho o mercado paga, qualquer cultura de gestão um pouco melhor do que a sua tira a pessoa de dentro da sua empresa. Você vai perder membros da sua equipe. Então, se você quer montar uma equipe coesa, se você quer montar uma equipe comprometida, elas precisam enxergar que ali é um bom lugar para elas construírem a carreira e que elas também vão ser recompensadas para isso. É para isso que existem os programas de participação de resultados, é para isso que existem os programas de partnership, programas de stock option, para que você possa recompensar as pessoas. As pessoas não querem apenas trabalhar por um único salário, elas querem ser recompensadas pelo fruto do seu trabalho. Elas querem entender que a sua competência, as suas habilidades estão à disposição da empresa, mas que em um determinado momento, quando a empresa chegar em um estágio de destaque, elas querem ser retribuídas por isso. Então, se você não construir uma cultura de gestão onde você consiga partilhar resultados, você vai ter muita dificuldade de construir uma equipe daqui para frente. Então, os 4 itens que fazem com que uma equipe se comprometa e que você possa virar a chave do comprometimento e do engajamento da sua equipe são, recapitulando: convoque as pessoas para construir em conjunto a sua estratégia.
Segundo, se comunique no padrão de linguagem de cada membro da sua equipe. Terceiro, estabeleça um alvo a ser atingido, para que todos saibam exatamente para onde você está apontando. E quarto, tenha um programa de remuneração participativa, tenha programas de partilhar resultados. E aí você vai construir uma equipe muito comprometida. Um conceito que está bem difundido dentro das empresas e muitas pessoas estão aderindo isso dentro da sua equipe é o conceito de gamificação. E aí? O que significa isso, Fabiano? Gamificação. Gamificação vem de game, vem de jogo, vem de partida, vem de você fazer do seu dia a dia, vem de você fazer das suas metas, da sua estratégia, de certa forma, um jogo para a sua equipe jogar. Agora, então quer dizer que é brincadeira? Não, não é brincadeira, porém serve como algo lúdico para que a tua equipe possa realmente ter parâmetros de mensuração de resultados. E nós, inclusive, utilizamos a gamificação dentro dos nossos programas de consultoria e isso dá muito resultado, principalmente porque isso envolve engajamento e comprometimento das pessoas, ok? A primeira coisa que você precisa entender sobre gamificação é que é uma forma saudável de gerar competição entre os colaboradores, entre os membros do time, entre os participantes daquela equipe. Então, a gamificação, como o próprio nome diz, já é um game, já é uma competição. E como toda competição, existe um alvo a ser alcançado, um alvo a ser atingido. Então, é muito importante que você dê para a sua equipe um jogo para ser jogado. Qual é a meta? Qual é o objetivo? O que nós queremos atingir de resultados nos próximos 6 meses? Ou o que nós queremos atingir de resultado nos próximos 3 meses? E aí, deixe muito claro qual é a regra do jogo. Todo jogo tem a sua regra. O que vale, o que não vale, como ser penalizado. Então, determine todas essas questões para que a tua equipe possa ter muito claro qual é a regra do jogo. Você não pode cobrar da sua equipe aquilo que não foi combinado. E é muito importante você construir essas estratégias e principalmente as regras do jogo em conjunto. Se você vai montar uma estratégia de gamificação, é importante você trazer as pessoas do seu time para construir a regra do jogo junto. Já viu o termo de que aquilo que é combinado não é caro? É a mesma coisa. Então, se foi combinado aqui, a gente combinou isso na mesa, pessoal, então não é caro, ok? Então, recapitulando, o primeiro item é que a gamificação é uma forma de gerar uma competição saudável entre os membros do time. Segundo item é que serve de estímulo e serve de parâmetro. Então, para que serve essa gamificação, Fabiano? Primeira coisa, se eu fizesse a seguinte pergunta para você aí. Quem é o melhor vendedor da sua equipe? Com base em que seria a sua resposta? Com base nos números ou com base no parâmetro? Depende, comparado com o quê? Vender 1 ou vender 1 milhão, depende se isso é bom ou é ruim, comparado com o quê? Então, se não existe um comparativo, se não existe um parâmetro, você não consegue fazer uma avaliação mais eficaz. Então, um dos motivos da gamificação é você também fazer com que os jogadores tenham parâmetro. Será que eles estão indo bem ou eles estão indo mal? Comparado com o quê? Comparado com eles mesmos, mas comparado também com os colegas. Então, quando você estabelece uma gamificação na sua equipe, você, de certa forma, coloca parâmetros de mensuração de resultados. Então, as pessoas, elas têm como mensurar a sua própria performance, mas também fazer um parâmetro, um paralelo com a performance do colega. Ok? Um terceiro aspecto que é muito importante dentro de um processo de gamificação é você colocar a gamificação naquilo que realmente gera resultado. Nós, por exemplo, implantamos a gamificação nos nossos programas de consultorias, dentro das empresas que a gente atende, nas ações estratégicas, não apenas e meramente no resultado final. Eu acredito que é um erro muito comum as empresas cobrarem apenas o resultado final, sendo que, na verdade, o resultado, a meta a ser atingida, nada mais é do que consequência e resultado de várias outras ações ou de várias outras etapas que foram executadas de maneira magistral. Um time, por exemplo, ganha o campeonato ele levantar a taça, nada mais é do que consequência de toda uma jornada que foi muito bem feita, que foi muito bem construída, partida por partida, rodada por rodada. Então, é muito importante que você implante a gamificação com os indicadores corretos. Nós, por exemplo, cobramos as ações do dia a dia. Quais são as ações da semana? Quais são as ações estratégicas do mês? Quais são as ações estratégicas do dia que cada membro do time, que cada vendedor, que cada participante precisa executar para levá-lo em direção
ao resultado, ao gol, à meta. Então é muito importante a regra do jogo estar clara, mas mais do que isso, estar muito bem mapeado quais são as ações que precisam ser mensuradas dentro desta gamificação. Por exemplo, nós implantamos dentro das empresas uma reunião semanal chamada Comitê de Gestão. Dentro desse Comitê de Gestão, cada colaborador ou cada colaboradora assume 3 compromissos semanais que a gente entende de ser compromissos estratégicos. Compromissos esses que, se a equipe executar, leva em direção à meta, ok? E onde que está a gamificação? Cada compromisso tem uma pontuação. Quando a pessoa assume um compromisso de maneira mais estratégica, esse compromisso vale mais. Quando ela assume compromissos menos estratégicos ou mais do cotidiano, vale menos pontos. Toda reunião, toda semana, é validado quantos pontos a pessoa fez na semana, ou seja, quantos mais pontos significa que mais compromissos estratégicos ela conseguiu executar. E se ela conseguiu executar mais compromissos estratégicos, significa que ela está dando passos mais largos em direção à sua meta. Então perceba que a gamificação aqui está em estimular os jogadores a assumirem compromissos estratégicos. Você pode montar o seu jogo, você pode montar a sua estratégia. E uma outra coisa muito importante, lembre-se que lá no estádio, lá no ginásio, tem um placar muito grande mostrando se o jogo, quem está ganhando, quem está perdendo, se está empatado. Então é muito importante você também explicitar isso. Crie um placar de desempenho, crie ali uma competição saudável de maneira lúdica, traga as pessoas para compartilhar. Uma pergunta muito comum que já me fizeram: Fabiano, mas e questões trabalhistas? Você montar, colocar ali uma competição? Em 15 anos de consultoria, nós nunca tivemos um caso de ação trabalhista em função dos placares e da gamificação em todas as empresas que nós já atendemos. Fica aí a dica, ok? Quarto item, muito importante. O que não é gamificação e como não utilizar a gamificação. Quando não utilizar a gamificação? Primeira coisa, a gamificação não é para expor as pessoas. Você não pode expor as pessoas. No sentido de, agora aqui a gente tem um jogo e quem ficar em penúltimo, quem ficar em último, não faça isso. Segundo, a gamificação não serve para punir as pessoas. Tome muito cuidado. É lógico que quanto melhor a performance, quanto maior a performance na gamificação, é lógico que essas pessoas vão crescendo. Só que também vai servir, é para isso que existe também os feedbacks. Fabiano, vale a pena implantar a gamificação? Não só vale, como você deve implantar uma gamificação. Agora, para isso, você precisa de ajuda, tem técnica, existem formas de fazer isso para que você não erre no óbvio. Feedback. Com toda certeza absoluta, uma das principais ferramentas no desenvolvimento de pessoas e de equipes, mas que também é muito desafiador aplicar um bom feedback. Um bom feedback, ele tem a capacidade, o potencial de alavancar a carreira de uma pessoa, mas também, se mal aplicado, pode destruir uma pessoa. Então eu quero aqui te entregar 6 passos importantíssimos para que você possa aplicar um bom feedback. Primeira coisa que é importante entender, passo 1, para que serve um feedback? É muito importante compreender que o feedback ele existe basicamente para 2 motivos. O primeiro deles é corrigir comportamento. Segundo, corrigir ou ajustar performance. Não se esqueça disso. Comportamento e performance. Então a grande pergunta que você deve fazer ao programar, ao organizar ou a se preparar para aplicar um feedback é: o que você estará corrigindo? Comportamento ou performance? É lógico que também existem feedbacks positivos, apenas para reforçar ali aquela atitude ou aquele comportamento. Aí está mais para um elogio, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá no item 2. Então, antes de você aplicar um feedback, entenda isso. O que você quer corrigir naquela pessoa? O que você quer desenvolver? É o comportamento? É o resultado? Ou é o resultado em função do comportamento? Pode também ser as duas coisas. Estabeleça muito bem qual é o objetivo daquele feedback. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é não preparar o feedback. Nós, nos nossos programas de consultoria, nós inclusive temos ferramenta e matriz, template que nós entregamos para os líderes, para que os líderes possam efetivamente aplicar o feedback de maneira correta, ok? Para não errar. Então, a primeira dica aqui, né, ainda dentro desse conceito para que serve o feedback, é utilize as ferramentas corretas, mas principalmente se prepare para o feedback. Muitas pessoas não se preparam, aplicam feedback no corredor, aplicam feedback no susto, ou pior, né, aplicam feedback de cabeça quente. Não cometa esse erro. Não existe problema ou correção de rota que seja tão urgente que não possa esperar para amanhã.
ok? Senão você está apenas descarregando ali sua raiva, suas emoções e você vai estragar tudo. Não é isso, ok? Segundo passo para você aplicar um bom feedback. Não cometa o erro. Você já deve ter escutado a seguinte afirmação: corrija em particular e elogie em público. Já escutou isso? Pois bem, eu te afirmo, isso é um erro. Não cometa este erro. Corrija em particular e elogie em particular também. Quando você faz o elogio de uma pessoa ou de um membro da sua equipe em público, você na verdade não sabe o que está acontecendo nos bastidores da performance do seu negócio. E você corre o risco de estar afirmando, elogiando uma pessoa que às vezes pode ser que nos bastidores não tenha o caráter que você acha que ela tem. E se você fizer isso, você pode gerar ciúmes e você pode gerar inclusive um ambiente contraditório e colocar a equipe contra aquela própria pessoa. Então não cometa esse erro. Pode ter certeza que você vai ganhar muito se você corrigir, mas também elogiar em particular. Ok? Terceiro passo para você aplicar um bom e excelente feedback é: não dê feedback com base naquilo que você acha, ou seja, não aplique feedback por inferência. O que é inferência? É aquilo que você acha. É porque eu acho que você... Não. Feedback só pode ser aplicado mediante fatos e dados. Fatos e dados. Aqui está o relatório, aqui está o fato, aqui está a circunstância. Tem dia, tem hora, ok? Tem data, tem início, tem fim. O teu feedback só pode ser com base em fatos e dados. Já ouviu a máxima de que contra fatos não há argumentos? Pois bem, todo feedback que é mal preparado, ele tem grande chance de dar errado. Ou melhor, dificilmente ele vai dar certo. Então, para que você possa aplicar um bom feedback, tenha em mãos dados, relatórios, ok? Fatos. Cuidado com feedbacks do tipo, alguém te disse algo e aí você vai aplicar um feedback, porque isso é muito perigoso. Então, não cometa esse erro, ok? O terceiro passo é: tenha na mão fatos e dados. Tenha em mãos fatos e dados, ok? Quarto passo para você aplicar um bom feedback é utilizar uma técnica muito conhecida chamada de a técnica do sanduíche. A estrutura do seu feedback precisa ser constituída como se fosse um sanduíche. Como que um sanduíche é construído? Pão, ou seja, macio, recheio, e depois ele termina com pão, macio de novo. Tem alguns teóricos que acreditam que essa técnica não é assim muito bacana. Eu contesto veementemente, porque muitas vezes as pessoas contestam porque elas não conhecem ou não aplicaram da maneira correta. Então vamos lá. Vai aplicar um feedback? Comece com o pão. Como é que é o pão? Macio. Então comece a conversa de maneira mais tranquila, dizendo e principalmente reforçando para a pessoa o porquê que ela está ali. Algo do tipo: olha, eu te chamei para uma conversa, mas antes de mais nada eu quero dizer que os teus talentos, a tua competência, aquilo que você já mostrou, reforça que você é a pessoa certa para o que a gente quer aqui na empresa. Você não está elogiando, você está reforçando aquilo que a pessoa tem de bom. Ou seja, você já está deixando claro que você acredita nela. Ok? E também quando você começa a conversa dessa forma, a pessoa de certa forma, ela já se abre e fica mais receptiva. Não cometa o erro de usar a palavra mas. Por exemplo, olha, eu te chamei aqui para uma conversa, antes de mais nada eu quero reforçar que você tem pontos fortes, os seus talentos, os seus dons, a tua competência serve para a nossa empresa, mas... E quando você fala mas, você coloca uma tampa e anula tudo aquilo que você já falou. Não faça isso. Então já entra direto, olha, seus pontos fortes, suas competências, e o motivo da nossa conversa é tratar sobre este fato aqui, que no meu entendimento pode estar atrapalhando muito a sua performance. E aí você apresenta os fatos e dados. Então perceba que você saiu do macio e entrou no recheio. E ali você apresenta fatos e dados mesmo. Este fato, este fato, este fato, este dado, ok? Antes de você dar o teu veredito, não cometa um outro erro. Muitas pessoas cometem esse erro, já entram dando a solução. Não dê a solução, porque a pessoa, ela tem que entender qual é a rota que ela vai ter que construir para mudar aquela performance. Se você já entregar direto a solução, a responsabilidade pela mudança e por aquele resultado é sua e não dela. Então apresente os fatos e dados, vire para a pessoa e pergunte: o que você acha de tudo isso? Eu quero te ouvir. E ó, zipa sua boca e escute. Olha como que o silêncio incomoda. Espere alguns segundos para você perceber. A pessoa, ela vai na hora se sentir incomodada, mas ela vai ter que falar. E aí você escuta a versão dela. Pode ser que ela não concorde, pode ser que ela conteste os dados, mas pode ser que ela de repente vire para você e fale assim: pois é, eu realmente concordo,
E às vezes a pessoa já vai virar para você e dizer, ó, inclusive eu preciso de ajuda. Então o objetivo do sanduíche é você preparar a pessoa, apresentar os fatos e dados. Logo na sequência, depois que ela contestou, ou ponderou, ou concordou, você tem que montar um plano de ação. E o grande objetivo de um feedback é construir um plano de ação. Não existe feedback sem plano de ação. Feedback sem plano de ação é mera devolutiva, não serve para nada. Então você tem que ali atuar como um líder, como um coach daquela pessoa, ajudando ela a construir um programa de desenvolvimento individual, um PDI, ou um passo a passo, ou realmente um programa de evolução. Ajude essa pessoa a pensar numa matriz simples, o que fazer, como fazer, que ferramenta utilizar, quem te ajuda e até quando. Você lembra lá dos 5Ws, 2Hs, aquela ferramenta antiga de administração, mas que serve para você determinar o que, como, quem, quando, por quê? Não precisa nem ser uma matriz tão grande assim. Você pode colocar ali o que fazer, como fazer, que ferramenta utilizar, se precisa de ajuda e até quando ela vai executar. Simples, escreva ali numa folha de papel ou leve, né? Coloque isso já digitalizado ali, traga ali como uma ferramenta. Existem programas, existem software hoje para fazer gestão de feedback, ok? Mas tão importante quanto ter uma ferramenta é saber aplicar esse feedback. Desenvolveu esse plano de ação? Aí você tem que fechar o sanduíche com outro pão, ok? Realmente, montou um plano de ação consistente que você sabe e tem certeza que vai ajudar aquela pessoa a sair do ponto A e ponto B, um plano de ação este que você não ditou o que a pessoa deve fazer, mas ajudou ela a chegar a essa conclusão, agora é a hora do pão. Termine macio. Olha, eu tenho certeza que você vai conseguir executar isso, eu estou à sua disposição, se você precisar de ajuda, conte comigo. Tudo bem? Alguma dúvida? Então terminou macio, ok? E por último, se coloque à disposição da pessoa e marque uma nova data para fazer a devolutiva desse feedback. Muitos líderes cometem esse erro. Aplica o feedback, monta um plano de ação e aí depois abandona o sujeito que recebeu o feedback e nunca mais faz uma devolutiva. Estabeleça ali já, no final da conversa, uma data para o próximo encontro. Pessoal, é lógico que aqui eu estou pincelando as principais etapas de um bom feedback, selecionando aqui 6 principais etapas, só que dentro de um programa de desenvolvimento de líderes que nós utilizamos dentro dos nossos programas de consultoria, a gente estrutura isso aqui com mais etapas e também entregando ferramentas, inclusive fazendo a gestão por meio de um software, ok? Mas eu tenho certeza que essas dicas aqui podem ajudar muito você a aplicar feedbacks e a desenvolver a sua equipe. Ok? Se este conteúdo te ajudou de alguma forma, te provocou insights e provocou aí pensamentos críticos acerca da sua gestão, da sua liderança, não se esqueça de se inscrever e compartilhar esse conteúdo e também ativar ali as notificações para que você não perca os próximos conteúdos. Semana que vem tem conteúdo novo aqui no canal.